Olá, sejam bem-vindos a mais um aulão aqui do Luidiverso, mais um aulão de conteúdo. Hoje estou aqui para conversar com os senhores sobre conteúdo e personalidade, que é uma das coisas que eu bato bastante, uma das técnicas que eu bato bastante na criação de conteúdo, é a respeito disso. Como que você faz para o seu conteúdo ficar atrelado ao seu nome? Pode parecer meio óbvio, né? Pô, mas se eu estou fazendo conteúdo, é claro que ele está atrelado ao meu nome. Tá não, tá? Tá não. Muitas vezes o conteúdo que as pessoas criam, publicam, elas são completamente sem personalidade, sem traços daquele que concebeu aquela ideia. Pode parecer um exemplo bobo, né? Mas o mesmo quando a gente fala de cinema, quando a gente fala de filmes. Então, o que faz com que você assista a um filme e saia falando assim, pô, esse filme é do diretor do fulano, esse filme, ó, o diretor Beltrano tem esse estilo, esse estilo, esse estilo. Às vezes as histórias são parecidas, mas você se lembra mais daquele filme específico por conta justamente do diretor que imprime ali a sua personalidade naquele filme. Na música, isso acontece em toda a arte e com criação de conteúdo para a internet não seria diferente. Então não vá você se achando mais especial que a porra de um diretor de cinema que faz questão de filmar o filme dele assim, que faz questão de colocar isso, faz questão de colocar roteiro assim. Não há, você não é mais especial que eles. A gente está falando de proporções completamente diferentes, mas a lógica é a mesma, tá? E por que eu acho que é tão importante que você tenha essa noção de personalidade na hora de criar o seu conteúdo, na hora de transformar isso em rotina? É porque, no fim das contas, foda-se o nicho. Né? Hoje em dia todo mundo fica, não é negócio de nicho, meu nicho, qual é o meu nicho, tem que descobrir meu nicho. Olha, bicho, o teu nicho é você, é o teu conteúdo. Primeiramente você tem que pensar nisso, tá? Que é a primeira parte, tem o gato que ele não para de encher o saco. O seu nicho é você. Pessoas gostam de pessoas. Coloque isso na tua cabeça. Eu já propus aqui um desafio para você que está em dúvida sobre o que as pessoas gostam de consumir na internet. Você faz o seguinte, você vai no story dos seus amigos, dos seus familiares, tá? Não de influenciador, não de criador de conteúdo, vai de pessoas, dos civis. E veja o que eles compartilham nos stories. Veja qual é o padrão de consumo dessas pessoas. Você vai entender que elas gostam de seguir outras pessoas. Então todo o conteúdo, por mais que ele seja compartilhável, que ele seja bom, ele não deixa de ser uma invasão ali naquelas pessoas que gostam mesmo de ver os stories dos amigos, das festas, fofocas. Então a gente está sempre tentando invadir esse lugar e cravar nossa bandeirinha ali na mente das pessoas com aquilo que a gente acredita ser o ideal de criação de conteúdo. Então pessoas gostam de pessoas. E se pessoas gostam de pessoas, não se esqueçam que o seu principal nicho, o seu principal foco aqui deve ser exaltar a sua própria personalidade. Não tem nada a ver com vaidade, com egoísmo, nem nada do tipo. Porque é o seguinte, pensa bem, você conversa com seus amigos, com seus familiares, e todo mundo ali tem opiniões. Alguns têm opiniões diferentes, alguns têm opiniões iguais, mas o que vai destacar? É justamente a forma como você verbaliza essas duas opiniões. E isso, essa verbalização vai até da forma como você gesticula, usa exemplos, piadas, fala sério. Isso dá personalidade a você. De novo, repetindo, mesma lógica vale para conteúdo. O que faz com que você se diferencie numa roda de amigos, que você está num bar, que você está num almoço, está num jantar, e as pessoas param para te ouvir ou gostam de te ouvir, vai dizer, pergunta a opinião do fulano ali. Às vezes o fulano é engraçado, a turma quer escutar o fulano, porque ele tem um jeito engraçado de dar a opinião dele sobre aquele assunto, a turma sabe que ele vai fazer uma piadinha. Ou é um cara que fala muito sério, é muito inteligente. Não, pergunta pro Joãozinho, que o Joãozinho é o inteligente da família. Ou pergunta pro tio Carlos, que o tio Carlos é o polêmico. Então toda essa lógica, estrutura social que a gente vive no dia a dia, funciona para conteúdo. Não tem segredo. É o que eu faço há 16 anos. E que começou a dar super certo quando eu entendi esses pequenos caminhos. Né? Que o papel aqui dos aulões no fim do dia é isso. É encurtar para você esses caminhos. Então assim, quando você percebe que a forma que você leva o conteúdo é a forma como você falaria sobre isso, sobre o tema, para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus colegas de trabalho, as coisas vão ficar mais fáceis. Você perde a vergonha, você perde a timidez, porque não precisa ter vergonha de si mesmo. Né? Se você consegue fazer isso no mundo real, entre aspas, você consegue fazer no digital.
Então as pessoas gostam de pessoas. Tá, vou dar um exemplo aqui. Eu lembro que toda quarta-feira, quando eu acompanhava a cultura pop, tinha uma piada, e não era só uma piada minha, era de todo mundo que era fã, que, esperar o Jovem Nerd publicar o Nerd Office pra almoçar. Que era quarta-feira, meio-dia, 11 horas, uma coisa assim. E era um ritual que eu tinha. Agora, eu parava tudo que eu tava fazendo pra almoçar, pra assistir o Nerd Office, porque eu queria saber as últimas notícias da cultura pop, porque eu queria ver trailer, porque eu queria ver... Não, porque eu queria ver eles falando sobre cultura pop. Eu queria ver aquelas pessoas falando sobre algo que eu gosto. Ponto. Porque se eu quisesse ler notícia, eu ia num portal. Se eu quisesse ver trailer, tem o YouTube. Ponto. Se eu quisesse ver lista, se eu quisesse ver informações, se eu quisesse ver spoilers, qualquer coisa, era 30 segundos pesquisando. Mas não, eu esperava quarta-feira pra assistir o trailer novo do Star Wars com o Jovem Nerd e com o Azaghal, porque eu gostava deles. A forma como eles falam do gosto deles. A personalidade deles. Pessoas gostam de pessoas. Eu não tava ali simplesmente por conta do filme, da notícia. Eu tava ali porque era o Jovem Nerd e o Azaghal. Vocês realmente acham que o Gaules, gamer, mudando de nicho, né, que também ainda nerdice, as pessoas estão lá o dia inteiro assistindo o Gaules porque ele é um ótimo narrador de CS, porque ele gosta de CS? Não, pô, é porque ele é o Gaules. Ponto. Porque em determinado momento ele vai falar alguma coisa que você concorda, você discorda, que foge daquele assunto, e isso vai gerar conexão. Mesma coisa pro Jovem Nerd, mesma coisa pro Cid, mesma coisa pro Luigi, mesma coisa pro Casimiro. Pô, eu entrei lá pra zoar o Flamengo, ou torcer pro Vascão. Aí o Casimiro vai e solta uma parada ali que, puta... Sabe? É uma conversa que você gostaria de ter. É uma ideia que você gostou. Que se fosse pessoalmente, ia chamar a tua atenção. É isso. Pessoas. Pessoas gostam de pessoas. E aí, esse é o grande... Esse é uma das coisas que é o pulo do gato pra mim, assim. Compartilhar paixões. Tá? Aquilo que você ama, aquilo que você gosta. Porque se você vai compartilhar suas paixões, você jamais vai ficar sem ter o que compartilhar. Você sempre vai ter conteúdo pra gerar sobre aquilo que você gosta. E aí começa a nascer o tal do nicho, porque você tá falando, por exemplo, você gosta de tênis. Você começou a falar de tênis, eu sou péssimo, eu sempre uso tênis de exemplo, eu acho que é por causa da caixa ali atrás da Easy, eu bato o olho assim pra puxar um exemplo. Mas aí você começa a compartilhar conteúdo de tênis, beleza, tem muita gente que gosta de tênis, muita gente. Mas é o seguinte, antes de eu passar o meu conhecimento sobre tênis, o que eu acho, eu preciso gerar afinidade com essas pessoas. E aí a gente volta no slide anterior. Pessoas gostam de pessoas. Então pessoas gostam de pessoas falando sobre tênis. E é quando eu começo a entender. O meu nicho começa a se desenhar diante de mim. Olha, eu estou falando dos meus gostos. Antes de pensar lá na ponta, no final lá, não, que é meu nicho, que eu só vou falar com fã de tênis e tal. Antes disso, você vai pensar nisso. Na minha paixão, naquilo que eu quero. Eu vou imprimir a forma como eu falo, por que eu acredito nisso, por que eu acho que isso é certo, por que eu acho que isso é errado. E aí que as pessoas vão começar a te colocar como uma autoridade nesse assunto. Porque primeiro vem a afinidade, a empatia. Eu gosto do jeito que ele edita o vídeo, eu gosto da musiquinha, eu gosto das roupas que ele combina com o tênis, eu gosto do humor, eu gosto que ele é muito inteligente. Um cara que eu gosto muito de ouvir falar sobre tênis é o Paulo Cuenca, porque ele manja muito de moda. O Paulo Cuenca, e ele não é creator de tênis, tá ligado? Ele não é creator de tênis, ele tem o nicho dele lá, que ele também fala sobre a criação de conteúdo para Instagram, marketing de conteúdo, etc. Mas quando ele fala de tênis, eu paro. É um cara que eu paro pra ver. Por quê? Porque eu gosto do jeito que ele fala de tênis. Com certeza, se o Paulo Cuenca tivesse um canal, um Instagram, uma coisa, eu ia seguir essa porra e ficar vendo ele falar de tênis o dia inteiro. Porque ele tem um jeito de falar ali que me gera empatia. Porque ele manja muito de moda, ele sempre contextualiza, ele se veste bem. Então aquilo gera, pra mim, uma afinidade próxima a ele. Agora, tem uns outros criadores de conteúdo de tênis que eu acho pedante, que eu acho chato. Mas não é pra mim. Mas eles têm o público deles. Você tá entendendo? Porque o cara não deixou de ser ele. E ele vai atrair quem vai ter aquela afinidade. E a partir dessa afinidade, desse início de conversa, é que o seu nicho, o seu foco, as coisas que você... Os seus objetivos finais com o conteúdo, que é
naquela aula que a gente falou sobre monetizar o conhecimento, pô, o teu objetivo final é monetizar o teu conhecimento, então isso vai começar a se desenhar aqui, que é quando você pega a sua personalidade, o seu jeito de falar, que você falaria normalmente, você vai pegar a sua paixão, aquilo que você gostaria que as pessoas soubessem, aquela coisa que está presa dentro de você, que você quer tanto contar para os outros, e você vai transformar isso num Reels, num TikTok, numa série de podcasts, numa série de vídeos, numa live, num post pro Instagram, em texto, em stories. Ponto. Simples. Eu falo simples, tá achando que é fácil, Luiz? Cara, isso é fácil. Isso é fácil. Eu acho que tem as coisas difíceis são, por exemplo, a aula sobre quando eu falo sobre rotina de conteúdo. Isso dá um certo trabalho até você entender tudo isso. Mas sempre comece falando das suas paixões, do seu jeito. Todas as publicidades que eu fiz que deram super certo, assim que o patrocinador gostou, né? Eu tô monetizando minha paixão. De novo. Começou assim. Pô, tênis. Luigi falando de tênis. Cara, qual é o meme do Luigi falando de tênis? Tênis feio. Todos os tênis que eu compro é feio. Não importa, eu posso comprar o tênis, sei lá, eu posso comprar... Hoje em dia, acho que se eu comprar um All-Star, a galera vai falar que é feio. Por quê? Porque virou meme. Entendeu? E é divertido isso. Mas muita gente pra me ver falando sobre tênis, gosta do jeito que eu faço os unboxing, dá feedback, presta atenção quando eu apresento o modelo, desperta desejo, querem saber onde eu compro, como eu compro. Mas, porra, eu comecei a falar a comprar tênis tem pouco tempo. E eu já meio que virei uma referência pra muita gente. Mas por quê? Porque eu comecei a falar de tênis do meu jeito. E olha que eu nunca tive pretensão nenhuma de ser um criador de conteúdo de tênis. E, aliás, eu não sou. Mas... através da minha personalidade, através da forma de eu contar a história, da forma como eu falo de tênis, isso acabou gerando uma conexão, uma afinidade quando o assunto é tênis. E aí, quando eu consigo patrocinador, eu tô com o segundo patrocínio de tênis já tive o segundo ou terceiro, e funciona super bem, porque as pessoas têm essa confiança em mim. Então eu tô monetizando algo que eu gosto, algo que eu gosto de falar, que eu adoro falar sobre tênis, né? E ponto. Isso é legal. Isso é legal. É lá na ponta. A monetização vai acontecer lá na ponta. Mas o começo é isso aqui. Você gosta de algo, você fala sobre esse algo do seu jeito. E é isso que vai gerar a empatia das pessoas. Você vai poder tentar copiar um monte de igual. E que isso é um problema sério que a gente tem, né? Que quando alguma coisa dá certo, todo mundo quer fazer igual. E é super natural isso. O cara encurtou o caminho para muita gente. E eu acho que muitas vezes, até eu quero um dia tratar sobre isso, assim, se copiar, né? Eu não acredito na palavra cópia. Copiar o jeito da pessoa criar conteúdo é um mau caminho. Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que dá pra você ali pegar aquele formatinho e imprimir sua personalidade. Mas é isso. Tem que ter a porcaria da tua personalidade. Não é porcaria assim, né? Do jeito, desculpa a expressão, mas tem que ter a tua personalidade. Porque pode ter certeza que as pessoas vão gostar de você, vão gostar do seu jeito. Eu tenho, isso pra mim não tá aberto a discussão. O cara vem e fala, pô, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso. É porra nenhuma, irmão. Eu tenho certeza que você tem alguma coisa. Você tem alguma coisa que vai gerar empatia. Cara, e é por isso que eu sou tão fã de TikTok. Sabe, eu adoro acompanhar a ascensão de alguns criadores de conteúdo lá. Tem um sujeito que eu conheço ele há muito tempo na internet, que o nome, que lá ele tá, acho que é Matheus o nome dele. Ele já teve vários nicks. Mas hoje ele tá no TikTok, tá com 400 mil seguidores no TikTok. O nome dele lá no TikTok é O Groseira. Cara, e é muito legal o estilo que ele imprimiu. Porque ele trabalhou em cozinha profissional, tem curso, é um cara que manja de cozinha. Aí o que ele fez? Eu achei muito interessante a sacada dele. Cara, todo mundo gosta de ver videozinho de comida. E isso é o bacana, é como cada um consegue criar um estilo novo. Você acha que às vezes não tem mais aonde explorar em culinária. E aí o que ele fez? Ele pegava vídeos da galera cozinhando, dessas tosqueiras que tem muito cara que faz, ou vídeo de lanchonete, e ele ficava fazendo uma análise, né? E ele falava assim, pô, isso aí tem muito, esse cheddar é ultra processado, não tá usando luva, não, esse copo aí que não sei o quê. E ele começou a fazer isso várias vezes, tipo 2, 3 vezes por dia, criando esse tipo de conteúdo. E aí tem uma galera que no começo fica puta, pô, quem que se mané aí tá achando a comida do cara, mas depois vai gerando uma empatia, o cara fala, pô, mas é verdade, né, pô, o cara não usou luva, né, pô, que nojeira, tá? E aí ele começou a ficar divertido, por quê? Porque quando alguém pensava assim, mano, porque ó a ideia, e acho que tem tem um slide ali que vai falar disso, porra,
Você tá lá no TikTok, aí você vê um vídeo de um cara cozinhando num restaurante. Aí você vê que o cara pegou ali não sei o que, não lavou a mão, não preparou direito. Você vai lembrar. Ah, aquele TikToker lá que ficava taxando os caras. Puta, eu vou marcar ele aqui nesse vídeo. E aí que ele começou a crescer. Porque daí a galera começou a marcar ele nos vídeos. Então a galera via alguém fazendo uma porcariada lá, uma bobajada de culinária, fazendo um erro. E não tem problema, cada um, né? Não tô aqui pra ficar falando, cada um faz o que quer, mas o ponto aqui é isso. E ele ia lá, reagia. E a partir do momento que ele começou a reagir à indicação da galera, ele começou a crescer, porque todo mundo, quando passava por ele e depois via um outro vídeo zoado, marcava ele, queria ver a reação do groselho. 400 mil seguidores. É muita coisa, é muito legal. É muito legal. Vou dar um outro exemplo de personalidade. Eu acho que é o @cowboycozinheiro e tem mais um. Mas se você digitar cowboy cozinheiro no TikTok, você vai achar. Cara, esse mano, ele é um cara do interior, o sotaque forte dele ali parece muito com o sotaque do Goiás, do interior de São Paulo. Já tem pra mim é tudo meio igual, até o pessoal do interior de Minas, do Paraná, enfim, é um caipira. E aí, cara, ele tem um estilo que ele fica lá cozinhando num fogão a lenha, e ele fala assim, pede pra mamãe cortar aí a panceta, ele só faz a receita caipira. Porque pra você não cortar o dedinho, né? Você que é de apartamento. Ah, vai que você corta o dedinho. Ele dá aquelas provocadas. Ah, esse aqui, banha de porco na panela. Esse aqui o crossfiteiro vê, ele já sobe em cima da... Então, assim, ele tem um jeito dele ser um caipirão, bronco, bruto. Ele sempre tem uma dosinha de pinga. E ele vai colocando aquele jeito dele, aquele humor típico que eu, por exemplo, acho muito legal do caipira. Que ele tem orgulho de ser... Quando o caipira tem orgulho de ser caipira, de ser bronco. E é divertidíssimo. E ele cozinha normal, cara. Ele é normalzinho, assim, tipo, pra mim, pelo menos, que tem essa empatia com a culinária. Mas, cara, é muito divertido ver os vídeos dele, cara. É muito divertido. Eu paro pra ver ele cozinhando e não paro pra ver, sei lá, um Mohamed da vida, que é um cara que eu gosto de ver cozinhando, mas às vezes não tenho saco pra ver, que é a super edição, aqueles detalhes, aqueles planos perfeitos, aqueles pratos perfeitos. Eu nunca vou conseguir fazer uma coisa daquela, emular. Eu não tenho aqueles talheres, eu não tenho aqueles coisas, eu fico com raiva, às vezes nem assisto. Mas passa o tal do cowboy, eu paro pra ver o cowboy. E eu já fiz esse aí do cowboy. Então, assim, é muito importante que você se apegue a isso. O que gerou a conexão com o Groselha, com o cowboy? A pessoa, a personalidade, o jeito deles. E não a receita. E não o super prato. Não foi isso. E aí... eu me debruço muito a tentar entender o que é um bom conteúdo. Algumas pessoas vão dizer que é um conteúdo compartilhável, que é um conteúdo viralizável, mas isso a gente não tem como prever. Mas pra mim tem duas coisas fundamentais, que eu acredito piamente nisso. A primeira é quando você cancela a rolagem do feed. Hoje, deixa eu ver a caneta aqui. Hoje, as redes sociais são desenhadas para te dar estímulo. Eu já contei aquela história aqui, quer dizer, não sei se eu contei, do CEO, isso é um texto do Amigos do Fórum bem antigo, o CEO da Netflix lá, e na época era CEO, não sei se é mais, que ele falou assim, olha, a maior inimiga da Netflix é o sono, ponto. É o sono. Então, por quê? Porque se o cara tá dormindo, ele não tá consumindo Netflix. E olha que isso foi antes dessa explosão dos vídeos curtos na internet. Então, assim, o ponto é, o Instagram, o TikTok, o Twitter, o YouTube, a Netflix, tudo eles estão brigando pela sua atenção. Eles querem a sua atenção. Eles querem que você fique preso naquela rede social, naquele serviço de streamer. É o watch time. O grande watch time. Então, o algoritmo, ele trabalha para a pessoa ficar presa. Ver um conteúdo, rolar. Mas por padrão, se você começar a perceber o seu padrão, você entra no stories e vai assim, você entra no feed e faz assim, Então, pra mim, quando a pessoa para o dedinho, é uma vitória. Ali eu já tô, suador pra conseguir isso. Porque veja, o cara tá ali, dentro de um busão, o cara tá em casa, tá com sono, tá cansado, tá com a esposa, tá bebendo uma cervejinha, tá na depressão, não interessa. E ele tá ali com o dedinho, entediado. Você vai ver, a maioria das vezes que você usa celular, você tá entediado. Tá? Batalha contra o TED também, conteúdo. O cara tá ali. Parou. Mano,
fez ele parar 3 segundos. Tu já ganhou um jogo. E aí, ele vai consumir. Aí, o que acontece depois disso, pra mim, tanto faz. Você vai compartilhar, vai comentar, depende do tipo do conteúdo, do qual a tua intenção ali com aquele momento. Mas você parou, você ganhou a primeira guerra. A segunda guerra, e aí a mais importante de todas, que é a coisa que eu acredito, que eu luto, é aquele conteúdo fazer você ser lembrado mesmo quando você não tá perto da pessoa. Luigi Verso Awards, que é a premiação do Luigi Verso que a gente faz lá na Twitch todo ano. Aquilo pra mim é um sinal que deu certo o ano. E esse ano deu muito certo. A gente cheio de memes internos, de piadinha interna, de sacadinha interna, mas que a galera gosta. E aí tem uma categoria lá, memes do ano, e aí é todos os memes que eu crio pro Luigi Verso, como é bom socialismo, mamaco doente, próximo story, o último hype trem, é agora, vai prender. Todas essas coisas que eu incorporo, pra mim é importante, por quê? Porque eu quero ser lembrado quando eu não tô perto de vocês. Então veja bem, o cara tá na porra de uma praia. Sol de 39 graus, breja gelada, caipirinha, pagode, namorada ou namorado, um monte de gente de biquíni, de shortinho, gente gostosa, praia paradisíaca, vibe do cacete. Mas o cara pega o celular dele pra tirar uma foto e escrever assim, como é bom socialismo, @Luigi. Bicho, eu já ganhei esse jogo. Esse cara não esquece, esse cara, vai acontecer o seguinte, esse cara quando ele voltar da folga, ele vai assistir minha live, ele vai dar um sub, ele vai me seguir, vai me comprar, porque eu já ganhei esse jogo, cara. Você tá entendendo? Que quando você consegue... Agora, por que o cara me marca? Porque ele gosta da frase? Não, porque eu, do meu jeito, com a minha personalidade, na hora de eu criar um conteúdo, eu uso essa frase pra ficar na cabeça dele, eu falo do próximo story. Então tudo isso é o Luigi no fim do dia. É eu. E eu ganhei esse jogo. Quando eu ganho esse jogo, eu me dou por satisfeito. Então coloca isso na tua cabeça. O que o teu conteúdo não, a tua personalidade tem na hora de você criar um conteúdo com essa sua personalidade, com esse seu jeito, o que você vai conseguir criar que aquela pessoa, ao consumir de forma rotineira, vai lembrar de você mesmo quando você não estiver perto. Ah, você é um cara do nicho de tecnologia. Você quer criar conteúdo sobre tecnologia, porque você tem uma importadora, você tem uma lojinha, você manja de conserto de celular, ou você faz uns corre aí com produto eletrônico, mas você quer criar conteúdo de tecnologia para no final na ponta, tu vender esse tipo de produto. Cara, tu vai criar conteúdo sobre tecnologia. Você tem que colocar na tua cabeça que as pessoas não vão te seguir porque você é um cara super informado. É o jeito que você vai fazer. É o jeito que você vai falar. É o teu estilo. O que você vai ignorar, o que você vai colocar, o que você vai martelar. Que tipo de piadas vai ser recorrente. Pô, vou ficar zoando Xiaomi, vou ficar zoando iPhone, vou ficar zoando Android, ou vou exaltar, vou criar guerra, Tenta mentalizar o que você gostaria que criassem pra você, talvez isso vai te ajudar a expandir. Pô, será que as pessoas só querem notícia de tecnologia engessada, aquela coisa, tal? Ou, não, às vezes o cara que é usuário de iPhone, ele quer ver você fazendo umas brincadeirinhas de iPhone, mostrando alguma dica, comparando, sabe? Então, não esqueça da tua personalidade. Agora, se você sabe fazer isso e gosta de fazer isso, é meio caminho andado, né? Então, de novo, foda-se o nicho? Sim, porque assim, ó, no final do dia, ninguém vai votar só pelo teu conhecimento. Eles votam por você. As pessoas que vêm na minha live não vêm pra ver o Luigi falar de política, de bobajada. Todo mundo fala de política, tem gente muito mais inteligente que eu, muito mais, que mais tem na internet, gente mais inteligente, que sabe muito mais o que tá falando, mas eu tenho o meu jeito de contar a história. Eu tenho o meu jeito de contar esse conteúdo. Ponto. É por isso que as pessoas voltam. As pessoas não voltam porque querem ficar informadas sobre as últimas notícias do cercadinho do Bolsonaro, porque isso é importante pro dia a dia, blá blá blá. O cara ele tá cagando pra essa porra. Ele quer me ver falando sobre o cercadinho. E é isso que você tem. O que você sabe fazer? Qual é a tua paixão? Qual é a tua paixão? Bota aí no papel. Minha paixão é Naruto. Tô vendo, agora tem o Naruto aí. Minha paixão é fotografia. Tô vendo uma câmera aqui. Minha paixão é gamers.
Games, tô vendo a porra do negocinho da Twitch. Minha paixão é vídeo profissional. Tô aqui com o meu refletor. Essa é a tua paixão. Agora você vai pensar assim: o que eu sei falar sobre isso? Que jeito que eu falo? Quando eu converso com um amigo, quando eu converso com uma pessoa, quando eu converso no Twitter, que a turma só usa o Twitter pra zoeira. Puta, o que eu vou conseguir criar de conteúdo? O que seria interessante? Vai fazendo uma listinha. Porque no fim do dia, eu não sou muito fã dessas listas, não. Que a galera vai, o que criar de conteúdo se eu fosse um perfil de nutricionista? O que eu criaria de conteúdo? Isso é tudo bobagem. Porque, mas tá bom, faz por treino. Ah, puta, eu ia falar melhor equipamento ruim. Eu ia analisar o equipamento de um filme da Marvel, que tá do Homem-Aranha. Ia pegar os filmes do Sam Raimi. Ia mostrar aqui, ó, isso aqui é uma câmera assim, assim, assado. O Sam Raimi gosta de editar assim. Sei lá, tô chutando. Pô, fotografia, mesma coisa. Porque o ângulo favorece, não favorece. Tem diferença de câmera, de frontal, não sei o que, filtro de Instagram, sabe? Pega esses conteúdos, imagina você contando isso. Pronto, é isso, cara. As pessoas não vão voltar porque você fez um super mega conteúdo rebuscado. Pode ser, mas elas vão voltar por você. Elas querem saber de você. A forma como você enxerga o mundo é interessante para outras pessoas. Coloque isso na tua cabeça. Isso é a internet. Isso é a internet. Isso é a criação de conteúdo. A forma como você, como outras pessoas, enxergam o mundo. No fim das contas, nada mudou. A relação humana continua a mesma. Por mais que a galera fique fazendo aquele drama que, ai meu Deus, mudou tudo, a tecnologia. Para de perder tempo com essas análises bobas aí. Os Leandro Carnal falando que a internet, não sei o que. Bicho, o nosso jogo aqui é usar o nosso conhecimento que a gente adquiriu a duras penas para criar conteúdo e ganhar um dinheiro com isso, ser uma fonte de renda principal, secundária, deixar ali uma rendinha, ou bombar o teu negócio, ou bombar o teu nome, ou você fazer uma carreira no digital para você conseguir um bom emprego, né? Porque você vai se tornar referência daquilo, né? Porque você é um puta editor de vídeo, agora todo mundo conhece o seu trampo, que você tá lá fazendo as edições, porque você agora é um artista, ou porque você é isso, enfim. Não sei o que você é. Eu tento ser eu dou exemplos, mas eu tento ser o mais genérico possível na questão de profissão, porque pra mim toda profissão cabe. Então não fica com esse drama, porque as relações não mudaram. É a mesma conversa. Lembra quando você era pequena na escola que tinha um menino mais popular, tinha menina mais popular, e tinha o cara que era o mais engraçadão, tinha o cara que era o brabo, tinha o cara que... É a mesma coisa. A internet é a mesma coisa. As pessoas, querem continuar essa dinâmica. Não mudou nada. Então, conteúdo, o nicho é você. Crie o seu conteúdo com a sua personalidade. Aos poucos, você vai notar que isso tá surgindo. E eu te garanto que quando você... Opa, é aqui, hein, Luigi? Bem que o Luigi falou. Meu amigo, acabou. Tá feito. E aí, ó, é só correr pro abraço quando isso daqui acontecer. E te faz ser lembrado mesmo quando você não tá perto. Beleza? Tamo aí. Voltamos a qualquer momento com mais um aulão do Luigiverso. Tchau, tchau.